Estou aqui checando com o Luiz se está compartilhando a minha tela aqui, que eu não estou enxergando, eu estou assistindo no YouTube aqui e vendo vocês aqui na transmissão. Ok, está compartilhando. Vou compartilhar de novo, compartilhar a tela. Só um minutinho, gente. Problemas técnicos. Vamos lá. Luiz, confirma para mim se está compartilhando tudo certinho aqui, para a gente dividir a tela lá, que eu não estou vendo as telas no YouTube. Então, vamos lá. O que é o cérebro nosso? O Luiz já vai arrumar, tá, gente? Enquanto isso, eu vou adiantando algumas coisas. A gente tem uma primeira divisão, que é o cérebro trino. O que é o cérebro trino? Eu vou explicar o cérebro trino na mão, enquanto não ocorre a divisão, o Luiz não coloca o slide ali na tela. A primeira base do nosso cérebro, ele equivale à nossa palma da nossa mão. Ela meio que nasce pronta, né? Ela está ali e a gente não precisa treinar, né? Muito. Ela traz as nossas memórias, as nossas piores memórias. A raiva, o ódio, o medo, a capacidade de matar alguém. Tanto que na psicanálise, uma das coisas que a gente estuda por primeiro é que todos nós somos assassinos em potencial. Por quê? Porque nós temos esse tronco encefálico. O que é o tronco encefálico? É o cérebro do Homo sapiens. É o cérebro que é da nossa espécie. A nossa espécie do ser humano. Essa parte que não está sendo projetada para vocês, quase que eu falei essa parte em vermelho, né? Mas, Luiz, me socorre aí, Luiz. Projeta aí meu slide, socorro! Né? Essa parte em vermelho é o sistema límbico. O sistema límbico, que não está em vermelho, né? Porque vocês não estão vendo, mas equivale ao nosso dedão. Faça, neste momento, um movimento com a palma da mão também, para memorizar para sempre, né? O nosso dedão equivale às nossas emoções. Como que você lida com uma frustração, como você vê a cor, como você sente o cheiro de café, como você sente o cheiro do perfume de alguém, como você enxerga os tons das cores, como você se sente amado, se é pelo toque, se é pelo tempo, se é por palavras, né? E esse tipo de situação. E a parte de cima, que equivale aos nossos dedos, é o nosso neocórtex, que é onde tem todas as nossas informações, a nossa capacidade de linguagem, de aprender matemática, de olhar para o mundo. Se você fechar a sua mãozinha assim, ó, fechar as duas mãozinhas, você vai observar que, ufa, Luiz, até que enfim me salvou aí, né? Você vai perceber que as emoções ocupam um espaço muito importante da nossa vida. Por quê? Porque ela ocupa um espaço central do nosso cérebro. Então, essa partezinha vermelha é onde nós colocaremos os nossos olhos neste momento para tratar das nossas ansiedades, das nossas capacidades de lidar melhor ou pior com as nossas emoções. Então, vamos lá. Tronco encefálico, nosso complexo reptiliano, cérebro do Homo sapiens, é a nossa base cerebral. Ela começou a ser formada no ventre da mamãe. E quando você saiu da barriga da mamãe, respirou o oxigênio, parou de engolir o líquido amniótico, ela estava pronta. O sistema límbico, que são as nossas emoções, ele começa a ser formado lá no ventre da mamãe, também no segundo dia, e até este momento, independentemente da idade que você tenha, das experiências que você tenha tido na sua vida, dos diplomas que você tenha, está em desenvolvimento. Então, de acordo com a neuroplasticidade, nós estamos desenvolvendo, neste momento, a minha capacidade de lidar com as emoções. E a parte de cima, azul, na tela de vocês, é o nosso neocórtex. É ali que está, se você sabe matemática, teu raciocínio lógico, e essa visão do cérebro trino é a visão básica que eu quero de vocês neste momento. Bomba esse chat dizendo para mim se houve alguma dúvida que eu já reexplico. Essa divisão do cérebro trino, obviamente, é uma divisão pedagógica. E essa próxima tela também é uma divisão pedagógica. O cérebro, ele é todo da mesma cor, de massa cinzenta, né? E eu quero que você olhe neste momento a parte amarela, que é o teu lobo frontal, que está no teu neocórtex, que é responsável pelo seu
comportamento manifestado através do sistema límbico das emoções. Então, o nosso globo frontal, ele vai trabalhar com o nosso pensamento, o nosso planejamento e desenvolvimento da nossa personalidade. Anota aí você que está com caderno e caneta. Eu, pelo menos, assisto sempre com caderno e caneta na mão. Eu leio o mundo e a minha leitura de mundo vai gerar em mim um sentimento que vai se desdobrar num comportamento. Vamos entender isso de novo, vou repetir para ficar bem claro. Nosso comportamento autorreferenciado, ou seja, a forma como eu me vejo, como eu vejo o mundo e como eu acredito que os outros me veem, diz respeito ao funcionamento do meu sistema límbico, do meu neocórtex e do meu lobo frontal. Então, eu vejo o mundo, e isso vai gerar em mim um sentimento que vai se desdobrar num comportamento. Então, quando a gente está falando de ansiedade, nós estamos falando diretamente de cérebro. Nós estamos falando de funcionamento cerebral. Algumas coisas são importantes antes da gente seguir. Nosso sistema nervoso, ele é formado por duas grandes partes: cérebro e medula. Então, mente e corpo formam um único sistema nervoso. Mente e corpo formam um único sistema. E esse sistema possui subdivisões. Neste momento, nós vamos trabalhar a subdivisão cérebro, para entender como o nosso cérebro impacta a nossa medula e como ele gera impulsos hormonais, físicos do nosso comportamento, atua na nossa linguagem, no nosso raciocínio, na nossa capacidade de se manifestar no mundo. Tudo bem até aqui? Além disso, a gente tem hemisfério direito e hemisfério esquerdo, cada um deles com suas funções, porém, todo ele funcionando 100%, né? Então, o hemisfério esquerdo é chamado de cérebro masculino, por quê? Porque ele é aquele que vai trabalhar com a linguagem falada, com raciocínio lógico, com o controle das coisas, com as habilidades científicas. É com o hemisfério esquerdo que muitas vezes a escola privilegia alguns comportamentos, né? Algumas habilidades. E o hemisfério direito, chamado de cérebro feminino, ele trabalha com as questões subjetivas. O que são as coisas subjetivas? A tua interpretação de mundo, a sua percepção de distância, som, tamanho, imaginação, a sua leitura musical, a sua leitura dos cheiros. E interligando esses dois hemisférios, a gente tem fiozinhos que são chamados de corpos calosos, que fazem essa ligação entre o nosso cérebro, formando essa integração cerebral. A única diferença que há entre o cérebro feminino e o cérebro masculino é a quantidade de corpos calosos que faz essa comunicação entre os dois hemisférios. Então, as mulheres, elas têm mais corpos calosos do que os homens. Alguns neurocientistas atribuem a isso o fato da gente, né, mulherada, chegar em casa, já colocar a roupa para bater na máquina, já começar a cortar alguma coisa, ligar a televisão, ficar respondendo as pessoas no WhatsApp, fazendo a janta e ainda olhando a tarefa do filho de casa. E aí o homem chega, ele senta no sofá, pega o controle remoto e tic, tic, tic. E aí você fala, marido, ele, né? Alguns neurocientistas atribuem a isso. Bom, dimensões básicas do cérebro: tronco encefálico, sistema límbico, neocórtex, hemisfério direito, nosso hemisfério subjetivo, lembrando que é sempre cruzado. O hemisfério direito corresponde à nossa mão esquerda, ao nosso lado corporal esquerdo. O hemisfério esquerdo corresponde ao nosso lado corporal direito. E a ligação entre ambos os hemisférios é feita por corpos calosos, e a mulher tem mais corpos calosos do que o homem. Coloca para mim no chat se está tudo bem até aqui. A gente tem aproximadamente 85 bilhões de neurônios atuando no nosso cérebro neste momento. E a explicação que eu vou dar, quero dizer que ela sempre é aprofundada na pós-graduação de neurociência e neuroeducação, onde a gente mergulha nessa mágica que é o nosso cérebro. Muito bem. Esses 86 bilhões de neurônios estão atuando no cérebro da Juliana, no cérebro da Paty, no cérebro da Ana Carla, da Vanessa neste momento,
de forma integral. Ou seja, é um neuromito da neurociência que já foi derrubado através de estudos, que a gente usa só um pedacinho do cérebro ou só uma parte dele, né? Todos os 86 bilhões de neurônios estão atuando no nosso cérebro neste momento. Mas esses neurônios também têm partes importantes que é necessário você entender para entender como funciona a ansiedade no cérebro. Então, o nosso neurônio ele é como se fosse a metáfora de um braço. Os nossos dedos são os dendritos e o nosso antebraço, a nossa bainha de mielina. Os nossos neurônios, eles funcionam o tempo todo, e o nosso cérebro, ele é energia. Por que ele é energia? Porque as informações vão passar pela bainha de mielina, saírem pelos dendritos e passarem a informação para outro neurônio através das sinapses dos neurotransmissores. Para que isso aconteça, há uma série de fatores que precisam acontecer. Entre eles, uma bainha de mielina forte, que é essa estrutura que está azul ali na tua tela. Imagine um fiozinho de luz. O fiozinho de luz tem uma capa de plástico que, se você pegar um estilete, uma faquinha e cavar aquele fiozinho de luz, lá no meinho está o fio. A bainha de mielina é o nosso plastiquinho que envolve a nossa célula de Schwann, que é o que vai fazer essa transmissão. Quanto mais forte for esse plastiquinho que envolve o fio, melhor e mais duradoura aquela informação é. E a nossa bainha de mielina, ela é basicamente composta por alimentação, água, sono e autoestima. Então, quando nós falamos de inteligência emocional, nós estamos falando de cérebro. Isso é muito importante ficar claro, porque se eu tenho uma bainha de mielina fraca, com baixa autoestima, vamos falar nesse ponto de inteligência emocional, eu fico com os meus neurônios molengas. E um neurônio molenga não vai ter força para estruturar o comportamento autorreferenciado de forma eficiente. Vamos lá. Uma bainha de mielina em que a pessoa não acredite nela, não goste dela, sinta medo, tenha fobia, vai implicar na informação que os dendritos vão passar para outro neurônio. Então, o nosso neurônio, volta a falar, é energia. E essa energia é transmitida através de neurotransmissores. Quanto mais dedinhos o nosso neurônio tiver, mais eu vou criando rodovias neurais. E muito dessa rodovia neural é composta pelas emoções. Tudo bem até aqui? Agora, vamos pensar, volto a lembrar que aquela imagem anterior era uma imagem pedagógica, para que a gente possa estudar as partes. Agora, uma imagem de como são, é uma representação de como são os nossos neurônios no nosso cérebro. Essa luzinha que você está vendo, essa parte mais brilhante aqui, é a nossa sinapse cerebral saindo de um dendrito e encontrando outro dendrito e levando as informações na nossa rede neural. E nossa rede neural é composta pelo meu DNA, pelo meu RNA e pelos estímulos que eu recebi desde quando eu nasci, desde quando eu entendi, sou um ser humano, sou especial, gosto de mim. Então, essa função de um neurônio receber a informação, passar para outro neurônio, está acontecendo neste momento. Você, neste momento, está recebendo impulsos e sinapses, de impulsos de neurotransmissores, gerando sinapses cerebrais novas, trabalhando sua plasticidade cerebral. Nós não somos a mesma pessoa que entramos neste congresso. Entramos de uma forma, vamos sair de outra. Nosso cérebro passa pelo processo de aprendizagem. A cada nova aprendizagem, novas forças de sinapses cerebrais acontecem e mais força minha bainha de mielina ganha.
Esse neurotransmissor, volta a lembrar, um neurônio não encosta no outro. Quando um neurônio encosta no outro, é o que nós temos a convulsão. Há muita responsabilidade aqui, começou uma tempestade aqui, viu, gente? Se entrar algum som pelo microfone, é o som da tempestade que está aqui nos meus arredores neste momento. Esses impulsos amarelinhos que a gente está vendo aqui, é a ponta do dendrito entrando, saindo a informação, o neurotransmissor, e levando para o outro neurônio. Tem muita importância, neste momento, para a manutenção de uma pessoa no seu melhor estado, que não é um estado de ansiedade, alguns hormônios. Eu chamo de dose. Para você lembrar com maior facilidade, lembre da palavra dose. Por quê? Porque a dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. A dopamina, ela vai dar para a gente a sensação de prazer e ela aumenta a motivação e ajuda muito no aprendizado. A ocitocina é o hormônio do amor e ela melhora o humor, a interação social, diminui a ansiedade. E a serotonina, ela trabalha com o humor, com o sono adequado, o apetite, a nossa temperatura corporal e as funções cognitivas. E a endorfina, a sensação de prazer, de bem-estar, o bom humor, a motivação e a felicidade. Então, a qualidade da transmissão dos nossos neurônios, dos 85 bilhões de neurônios que estão ali, dependem muito da nossa desenvoltura hormonal. Quem manda nos hormônios do corpo? A mente. Lembra? Mente e corpo formam um único sistema. Então, essa imagem que você está vendo é o melhor mapa já feito de um cérebro. Então, neste momento, nós estamos com os nossos neurônios trabalhando e fazendo com que o nosso corpo reflita a forma como a minha mente vê o mundo. Para começar a entender sobre a ansiedade, é preciso compreender como esses neurotransmissores estão trabalhando. Esses sinais elétricos que acontecem dentro do cérebro são essenciais para a comunicação de diferentes regiões da aprendizagem, da forma como eu manifesto o meu comportamento. Eles são essenciais, mas, né, sempre tem um mais, eles podem desencadear efeitos muito graves quando esses sinais elétricos se comportam mal. Como que um sinal elétrico pode se comportar mal? Eu e você nascemos com mindset de crescimento e com controle remoto do cérebro, nosso cérebro nas nossas mãos. Por programações mal feitas, por maus tratos, por vivências ruins, por inserção de crenças limitantes, nós entregamos esse controle remoto do cérebro para outras pessoas. E aí outras pessoas colocam o controle remoto na nossa cabeça e começam a dizer: você não é capaz, você não pode, cuidado com as pessoas têm inveja de você, não confie em ninguém, o mundo é extremamente perigoso, você é um fracassado, por que você não é igual ao seu irmão? Vamos lá. Entreguei o controle remoto do meu cérebro para outras pessoas. Silvana, Suelen, Jéssica, Cláudia, Domênica. Quem é o dono do seu cérebro? É você. Então, nós precisamos ensinar isso para as crianças. Que somos nós que trabalhamos a nossa mente e nosso corpo. Mente e corpo formam um único sistema. Não entregamos esse controle remoto para os outros. Vamos supor que a Ângela, a Simone estão ouvindo essa palestra e estão dizendo assim: minhas armas, eu entreguei meu controle remoto por causa de uma dependência emocional, eu entreguei esse controle remoto para minha coordenadora perversa, eu entreguei esse controle remoto quando as pessoas me comparavam com alguém. É tempo e é hora de pegar esse controle remoto de volta para suas mãos. Vamos entender um pouquinho das coisas. O último censo foi antes da pandemia. E a Organização Mundial de Saúde já criou um alerta antes da pandemia,
acerca da taxa de ansiedade do nosso país. O Brasil, dentre todos os países do mundo, gente, o planeta Terra é enorme, mas o nosso país é o país com a maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade do mundo. Isso antes da pandemia. Com o novo censo e os novos estudos sendo desenvolvidos pela neurociência, essa taxa vai aumentar. Então, a Organização Mundial de Saúde coloca que 9,3% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade. Então, essas descobertas, elas são ruins? São, mas elas também são boas, porque vai ter que gerar na nossa prática educativa um tratamento mais eficaz para a educação. Porque quem senta nas nossas carteiras escolares? O cérebro daquele aluno. A forma como os neurotransmissores dele estão acontecendo naquele momento. Como as circunstâncias estão acontecendo. Então, vamos entender onde que a ansiedade se manifesta no nosso cérebro. Duas partes do cérebro têm uma importância grande em relação à ansiedade. Então, essas duas partes são a amígdala. A amígdala está lá no sistema límbico, lá onde está o nosso dedão. Então, essa amígdala, ela é um radar do cérebro, que ela rouba, inclusive, o nosso neocórtex, quando a gente passa por uma situação muito assustadora. Isso se chama sequestro da amígdala. E o que é um sequestro da amígdala? É quando a gente não pensa direito e quando a gente já age rapidamente, que é aquela situação quando você atende um pai ou uma criança, ou mesmo pode ter acontecido com alguém que está aqui na sala, que bateu em alguém. E aí o pai fala assim, professora, eu bati no meu filho, mas quando eu vi, eu já tinha feito. Esposa, eu briguei no trânsito, mas quando eu vi, eu já tinha brigado. Por que uma pessoa age dessa forma? Porque ela passa pelo sequestro da amígdala, que é o nosso radar cerebral, que está no nosso sistema límbico, que controla as nossas emoções. O sequestro da amígdala, ele dura 25 segundos. Então, no senso comum, os nossos antepassados, pelo senso comum, já diziam assim, conta até 10. Né? Conta até 10. Hoje eu falo conta até 25. Cientificamente tem que ser até 25. Para quê? Para que você não seja refém de um sequestro da amígdala. Não exploda, não grite, não agrida ninguém. Por quê? Porque ele rouba o nosso neocórtex. E o neocórtex é que vai dizer como você agir naquele momento de forma racional. A nossa amígdala, ela dispara sequestros de amígdala, tá? Isso é importante para você entender daqui a pouco o que aconteceu conosco e com as nossas crianças em relação à ansiedade, tá? E a outra estrutura importante para a ansiedade é o hipocampo, que também está localizada, parte dela, na nossa capacidade de entender como o mundo funciona. E o nosso hipocampo, ele está no nosso lobo temporal e ele trabalha com a memória. Então, quando a gente fala de eu estou ansiosa, meus alunos estão ansiosos, eu tenho ansiedade, como a Roxane colocou, isso implica diretamente na memória. Então, a pessoa vai estar conversando, ela vai falar assim, como é que é aquela palavra mesmo? Ah, esqueci. Ah, eu li o livro, mas eu não lembro o nome. Nossa, esqueci a história. Como que era o nome daquele filme? Né? Por quê? Porque a ansiedade, ela diminui a nossa capacidade de fazer com que os nossos neurotransmissores emitam a informação de um neurônio para o outro. E quando a gente fala de sequestro de amígdala, a gente precisa falar que a amígdala ela é ativada por eventos traumáticos. Então, quando a gente sente medo, o medo que nós sentimos no nosso dia a dia, ele é uma resposta adaptativa a situações de perigo. Então, nós temos medo de um ladrão, nós temos medo de um raio, nós temos medo da tempestade que está acontecendo neste momento aqui ao meu redor, né? E ela
se expressa no nosso cérebro, ela não, ele, o medo, se expressa no nosso cérebro numa resposta de luta ou de fuga e faz com que o nosso sistema nervoso inteirinho, lembra que o sistema nervoso central, cérebro, periférico, medula óssea, entre em alerta. Acontece que quando a gente tem uma expressão inapropriada do medo, repetidas vezes, é que se transforma no transtorno de ansiedade. Vou falar de novo, porque isso é muito importante para ficar bem claro para cada um de vocês que está aqui, principalmente para nós, professores e pais. Uma resposta, uma expressão inadequada do medo, por repetidas vezes, é que vai caracterizar o transtorno de ansiedade. Então, vejamos. De um modo geral, o medo e a ansiedade, eles se diferenciam pela reação que ele gera, né? A ansiedade, ela é também um medo não resolvido. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Esse medo não resolvido, ele vai desencadear no organismo da pessoa uma diminuição da dose de hormônios necessária. Qual é a dose? Dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Fazendo com que essas situações ameaçadoras que a pessoa tenha sejam sufocadas. E aí o medo se transforma no transtorno de ansiedade. Vamos conversar um pouquinho sobre os últimos 2 anos que nós vivemos. As pessoas foram expostas a inúmeros sequestros de amígdala. Mesmo que a pessoa não tenha quebrado nada, mesmo que a pessoa não tenha tido convulsões, mesmo que a pessoa ela não tenha manifestado fisicamente, o cérebro dela recebeu esses impulsos de medo, de pessoas morrendo ao redor, do isolamento social, não poder ver a professora, que por muitas vezes é o único adulto consciente que a criança tem contato durante o dia. Houve um rompimento da inteligência emocional, ou seja, a bainha de mielina dos neurônios ficou fraca. E isso gera um problema que nós estamos colhendo hoje na sala de aula. Inúmeros sequestros de amígdala, né? Trabalhando com as emoções da criança, vai fazer com que ela fique com sequelas na amígdala. Quais são essas sequelas? A amígdala, ela comete erros. Então, ela vai enfraquecer a memória pelo hipocampo do cérebro. Por isso que muitas pessoas que, mesmo que não tiveram COVID, estão desenvolvendo falta de memória, devido à quantidade de sequestros de amígdala que teve. Eu já falo do tratamento, tá, Fabiana? Já falo da cura. Então, esses sequestros de amígdala geraram transtornos em diferentes modos nos diferentes cérebros, da forma como cada cérebro recebeu. Se a pessoa está com controle remoto do cérebro dela na mão, ou se ela entregou o controle remoto para outra pessoa manipular. Outra pessoa, ou muitas vezes até a televisão, as notícias, os números de pessoas mortas, pessoas sendo enterradas em valas comuns, foram dando sequestros de amígdala. Como eu estava dizendo, a amígdala, ela comete erros. Quais são os erros? A pessoa acredita que ela não está sendo vista, mas ela está. Ela tem uma dificuldade de interpretação de forma racional. Qualquer um de nós que coloque a interpretação de mundo baseada nas emoções, ela está com distúrbios neste momento. Porque o que é inteligência emocional? É o equilíbrio entre o meu hemisfério direito e hemisfério esquerdo, meu tronco encefálico, sistema límbico e neocórtex. É a integralização cerebral, tá? Essa junção disso tudo é que fez com que a gente tivesse sequelas pós-pandemia. Nós estamos percebendo o quanto os nossos alunos estão tendo dificuldade de aprendizagem, estão ansiosos, estão temerosos. Tudo bem até aqui? Coloca para mim se está tudo bem ali.
tanto a amígdala quanto o hipocampo, elas são conhecidas já na neurociência por terem papéis muito importantes no cérebro. Mas se esse hipocampo e a amígdala cerebral não trabalham bem, elas vão desencadear comportamentos que vão ter disrupções no humor e nas emoções. Então, vamos voltar para a máxima da neurociência. Eu vejo o mundo e a leitura de mundo gera em mim um sentimento que se desdobra num comportamento. E nossa escola, os nossos documentos escolares, trabalham com aprendizagem. Mas só é possível ter aprendizagem quando a gente consegue fazer o processo de autorreferenciamento. Ou seja, eu faço o aluno prestar atenção, eu consigo com que ele desenvolva sua memória, com que ele esteja bem-humorado durante o desenvolvimento da aprendizagem na sala de aula, né? Faço o processamento da memória de forma clara. Então, está tudo isso envolvido. Então, vamos conversar sobre o medo e a ansiedade. Todos nós aqui, nós estamos neste momento em 1.900 pessoas, né? E neste momento, nós podemos ter pessoas aqui na sala que ouviram um barulho estranho e sentiram medo. Pode ter pessoas que, sei lá, o computador ou a tomada deu um estalo e sentiu medo. O medo, ele é normal de ser seguido, né? A expressão inapropriada de medo caracteriza os transtornos de ansiedade. Tudo bem até aqui? Diz para mim se está tudo bem. E existem vários tipos de ansiedade. A ansiedade patológica é quando a gente tem um sentimento vago e desagradável de medo, a apreensão o tempo todo, que é quando as pessoas colocam para mim a mão no peito, né? Elas falam, Leila, eu tô com um negócio aqui, ó. Eu sinto um vazio aqui dentro, como se alguém estivesse me perseguindo, como se fosse acontecer algo muito ruim comigo. Mas não está acontecendo nada. Ela está em casa, num ambiente seguro, ela está na escola. Essa ansiedade patológica, ela é um desdobramento caracterizado por uma tensão que ela já sentiu em algum momento e já está na memória dela. E ela pode ter vivenciado aquilo ou criado aquilo, ou seja, é algo que ela, uma antecipação de um perigo que ela já vivenciou ou que ela viu num filme, que ela ouviu na televisão, que alguém contou e desenvolve esse medo na criança. Então, nem no desenvolvimento de ansiedade patológica, os pais têm um papel muito importante e os professores têm um papel muito importante. Por quê? Sabe quando a criança vai dar uma corridinha, né? E aí fala assim, cuidado, você vai cair da escada, mas a escada está lá longe. Olha, não come isso aí você pode engasgar, mas ela nem chegou no prato. Então, esse processo de antecipação de perigo, dito e marcado no cérebro das pessoas, com crenças limitantes, faz com que a gente desenvolva ansiedade nas crianças. Agora, imagine o quanto a ansiedade patológica pode ter sido, repito, pode ter sido criado nas crianças durante o tempo de pandemia. Olha, se você não estudar, você não vai aprender nada, vai reprovar quando você voltar para a escola. Olha, porque você não está fazendo nada, você é burro. Porque você não está aprendendo, você não vai ser ninguém na vida. Porque quem não estuda, né? Foram marcadas rodovias neurais nessas crianças com crenças limitantes e controles remotos entregues para outras pessoas. Quando o medo e a ansiedade são mais constantes e persistentes, é que a gente chega no distúrbio de ansiedade. Porque medo e ansiedade, todos nós temos. Você vai mudar de emprego, né? Eu tô na iminência de mudar de cidade, para mim mudar. Gente, eu sinto ansiedade o dia inteiro. Não vejo a hora de me liberarem, porque daí eu tenho toda uma mudança para fazer, vou mudar de cidade, isso é ansiedade. Mas, a partir do momento que a ansiedade começa a ficar persistente, constante, é que se desenvolve um distúrbio de ansiedade. Leila,
Você está me dizendo que a ansiedade pode ser normal? Claro que eu estou. Tudo de acordo num equilíbrio é normal, né? O nosso cérebro ele precisa estar integralizado horizontalmente, verticalmente, para desenvolver-se de forma qualitativa. E automaticamente, de qualidade quantitativa, ou seja, em quantidade de aprendizagem de conhecimento. O que então é transtorno de ansiedade? Volto a lembrar que a gente vai dar uma passada, o nosso tempo é limitado, eu estou tentando acompanhar o máximo possível aqui as perguntas, né? Para poder respondê-las. Juliana, eu acompanhei a sua pergunta, já respondo, tá? Mas nós vamos adentrar um pouquinho os transtornos de ansiedade. Os transtornos de ansiedade se manifestam quando vai além da ansiedade normal que todos nós devemos ter. Então, quando a gente fala de transtornos de ansiedade, nós estamos falando de cérebro diretamente, que vai mexer diretamente com a amígdala cerebral e com o nosso hipotálamo. Então, quais são as bases neurológicas do transtorno de ansiedade? Quando a gente fala de bases neurológicas, a gente está falando de mudança nos hormônios do nosso corpo. Então, quando o meu sistema límbico recebe impulsos de estresse contínuos, ele diminui a quantidade de dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina do nosso corpo. E automaticamente vai levar para o nosso cérebro uma sensação falsa de que eu não estou sendo vista, de que eu não sou boa o suficiente. Ele ativa e deturpa a imagem do comportamento autorreferenciado que a gente tem. Diminuindo a dopamina, eu não encontro prazer nas coisas. Eu fico desmotivado. A minha quantidade de capacidade de neurotransmissores acontecerem é menor, o que diminui o meu aprendizado. Se diminui a minha ocitocina, eu sou incapaz de ter empatia, porque diminui o meu hormônio do amor. E automaticamente aumenta a minha ansiedade, porque eu me sinto sozinha. A sensação de isolamento, a sensação de estou só, tá? Diminuindo a serotonina, a pessoa dorme mal, come mal, tem taquicardia e aprende de forma mais lenta. Por quê? Porque os neurônios estão mexendo com a capacidade de memória do nosso cérebro. E diminuindo a endorfina, a gente não tem motivação e não se sente feliz. Imagina você estar preso dentro do próprio cérebro, recebendo, de certa forma, eventos traumáticos durante 2 anos, vai para a escola, você não sabe nada, você passou 2 anos sem aprender, saiu no primeiro aninho, voltou no 3º ano. Gente, só se a gente pensar nisso, já dá para entender por que nossas crianças estão manifestando ansiedade. Pensa, saiu no primeiro aninho, voltou no 3º. E muitas escolas, infelizmente, eu sei que não aconteceu com ninguém aqui, né, que está aqui neste momento, mas muitas escolas simplesmente seguiram o conteúdo. Elas não adaptaram o PPP delas, elas não adaptaram os planos de ensino para crianças que não aprenderam. E estão injetando conteúdos programáticos que seriam pertinentes às crianças, por exemplo, do 3º ano, que teriam aprendido os conteúdos de forma eficiente e eficaz no 1º ano e no 2º. Só que essa aprendizagem não aconteceu. A bainha de mielina deles está fraca. Tudo bem? Isso é necessário compreender. Leila, na minha família, todo mundo tem ansiedade. Minha avó era ansiosa, minha mãe ansiosa, minhas tias são ansiosas, né? É possível dizer que há uma predisposição genética para a ansiedade? Sim, né? Há uma predisposição genética para a ansiedade, mas na neurociência a gente ainda não tem clareza de quais são os genes específicos para poder diagnosticar. Então, outros transtornos de ansiedade
podem ter raízes dos eventos estressantes que a pessoa viveu. Portanto, você que está colocando aí no chat, eu tenho ansiedade, eu desenvolvi ansiedade, etc., compreenda que nós estamos, eu vou falar daqui a pouco do estresse pós-traumático, né? Mas todos nós somos sequelados de guerra. Ou seja, nós vivemos uma guerra pela saúde, uma guerra pela vida. Nós estamos numa crise financeira, numa crise de saúde, numa crise política, numa crise de dogmas, numa crise de moral, numa crise espiritual, e isso vai gerar um impacto em nós, querendo ou não. E o medo, muitas vezes, ele é causado por um estímulo que é avesso àquilo que eu gostaria. É um estímulo aversivo, que é também chamado de estímulo estressor na neurociência. E esse estímulo estressor é manifestado pelo estresse e vai atingir o hipotálamo e a nossa amígdala cerebral. E essa relação estímulo-resposta depende da história de vida que cada um teve. Você que dá aula em rede pública, na periferia, compreenda que os seus alunos não levam a vida que seu filho leva. Compreenda que os seus estudantes não têm os mesmos incentivos que você teve. Então, essa relação estímulo-resposta, manifestada pela experiência de vida que nossos alunos tiveram, ela pode ser trabalhada sim. Respondendo a resposta da Juliana, isso tem cura? Claro que tem. Tudo é nossa mente, todo está na nossa mente. Eu ainda sou uma neurocientista adepta da tarja branca, né? Existem muitas terapias sendo desenvolvidas hoje, muitos trabalhos com ferramentas validadas cientificamente, em que a gente consegue trabalhar a programação neurolinguística das pessoas e regular novamente esse sistema nervoso. Os nossos neurotransmissores vão garantir a força dos nossos neurônios. Então, vamos lá. Se eu tiver um evento estressante, repetidas vezes, manifestado aqui na minha amígdala cerebral, vai influenciar o meu hipotálamo e vai derramar cortisol no meu organismo. E essa derramada de cortisol no meu organismo vai desencadear em toda a minha medula óssea a situação de medo, de fuga, de apreensão, de incapacidade e da diminuição da visão que a pessoa tem sobre ela mesma. Então, as pessoas que desenvolvem transtorno de ansiedade, quando elas se olham no espelho, colocam o espelho na sua frente, elas não se enxergam da forma como elas verdadeiramente são. Então, muitos de nós temos colegas, alunos, parentes, talvez nós mesmos, que desenvolvemos transtornos de ansiedade e as pessoas ao nosso redor dizem assim, ó, vamos supor que seja eu que esteja com ansiedade. Aí a gente olha para a pessoa e fala, você é incrível, você consegue. A própria pessoa, ela já entregou o controle remoto da vida dela para alguém. Ela se desmerece, ela fala, imagina, ela está falando isso para puxar meu saco. Jamais, né? E essa situação toda faz com que a pessoa não acredite mais nela, que é por isso que os nossos alunos viram para nós hoje e falam, professor, eu sou burro, eu nunca vou aprender, né? Vou deixar uma provocação para vocês assistirem depois que essa palestra acabar, obviamente, que é uma pesquisa desenvolvida pelo Dr. Masaru Emoto, está disponível aí, você dá um Google, você vai achar, que no YouTube eu sugiro que assista o vídeo chamado Mensagem da Água, para ver o que isso tudo acontece, o que as palavras que os nossos alunos estão manifestando, as palavras internas e externas, qual é o impacto no organismo, né? A gente tem a ansiedade, ela não dá para olhar, né, para a pessoa e falar que ela é ansiosa, que ela não é. Como que a gente vê essa ansiedade acontecendo? Através do comportamento. Então, vamos lá. Eu leio o mundo, essa leitura de mundo em mim gera um sentimento que se desdobra em comportamento. Agora vamos inserir a ansiedade. Eu leio o mundo, e aí o meu sentimento é de incapacidade, de medo, de situações em que eu não sou valorizado, abusos, pânico,
abusos psicológicos, físicos, sexuais, que eu já passei e desencadearam em mim um isolamento, vai se manifestar num comportamento do transtorno de ansiedade. Então, muitas vezes, a ansiedade ela é expressa pelo choro, né, pelo afastamento, ele também tem medo de situações em que ele tenha que encontrar algo novo, né? Essa situação de ter que viver situações sociais. Gente, observa o quanto as crianças hoje em dia, os adolescentes, querem ficar sozinhos. Eles estão tendo como melhor companheiro deles, melhor entre aspas, só para me fazer claro de forma rápida, o aparelho de celular, o videogame. Vocês já pararam para pensar o quanto o videogame é prejudicial em excesso para alguém com transtorno de ansiedade? O quanto aquela luz azul, né? O impacto do foto sendo diretamente no cérebro o tempo todo analisado, vai gerar um impacto para quem tem transtorno de ansiedade. Então, no nosso dia a dia, a gente está acompanhando um desconforto das crianças em ter uma vivência da inteligência emocional. E as crianças que têm crises de ansiedade, elas estão manifestando nas pesquisas da Fundação Fiocruz, que é a última pesquisa que a gente tem aqui no Brasil, foi feita nos anos da pandemia, e os dados são péssimos, né? Eu estudei psiquiatria e saúde mental e acompanhei os grupos de pesquisa da Fundação Fiocruz, e os dados são tão alarmantes que mostram que 90% das crianças tiveram alguma crise de ansiedade ou apresentaram síndrome do pânico nos anos de 2020 e 2021. Mais de 90% dos professores também. Hoje nós estamos falando dos alunos, mas haverá um dia em que nós vamos ter que falar de nós mesmos. E os alunos, como eles estão manifestando, né? Eles têm dificuldade de falar em sala de aula, de comer na cantina próximo de outras crianças, próximo do professor, de dirigir a palavra às figuras de autoridade. Quem são as figuras de autoridade? Os professores, né? Alguém que vai fazer um esporte com eles, tem dificuldades de brincar com outras crianças, de manifestar-se, ou seja, dificuldades de ser quem eles são, né? Obrigada, Mariane, adorei, que lindo o seu comentário. E agora vamos pensar um pouquinho nesse transtorno do estresse pós-traumático. Nós vivemos, eu vou tentar contar uma história bem rápido para vocês, por causa do nosso tempo. O meu pai, ele nasceu na Ucrânia. Quando ele tinha 5 anos de idade, começou a Segunda Guerra Mundial. E ele, então, viveu a Segunda Guerra Mundial na Ucrânia, na Polônia, na Alemanha e na Rússia, porque são países pequenos e muito próximos, e de acordo com as batalhas, né, conforme os confrontos iam acontecendo, eles iam mudando de lugar. Meu pai, ele não estudou a Segunda Guerra Mundial igual a nós, igual a mim, né? Talvez alguém aí pode ter vivido. E aí, o que acontece? Ele sentiu o cheiro da guerra. Ele fugiu de um campo de concentração, Holodomor, na Rússia, que foi um campo de concentração que matou muitos ucranianos, e é uma lástima da nossa história. Ele assistiu o discurso de Stalin, ele viu enforcamento, ele viveu a Segunda Guerra Mundial, ele ouviu o som, ele sentiu o cheiro, ele sentiu na pele. Mas o meu pai veio para o Brasil com 16 anos de idade, como imigrante, e passou a pandemia comigo. E durante a pandemia ele tinha uma fala muito recorrente, que eu até estou escrevendo um artigo sobre isso. Ele dizia assim: filha, é mais fácil viver na guerra do que na pandemia. Aí eu sempre instigava ele: por quê, papai? Aí ele me dizia: porque na guerra, se eu tenho uma batata, a Flávia Duarte tem um macarrão e a Mila Vasconcelos tem um tomate, nós 3 temos uma sopa. A guerra me humanizou. Ela me tornou mais humano.
de ver o que estava acontecendo e querer fazer um mundo melhor. A pandemia me desumanizou. Ela me afastou dos meus netos, ela me afastou das coisas que eu sonhava, ela me deixou isolado. Eu ligo a TV, só tem notícia ruim. Eu não tenho acesso a muitas coisas. Por que eu estou contando a experiência do meu pai? Porque nós, professores, não podemos dar sequência neste ano de 2022, vamos pôr em fevereiro, como se as coisas estivessem normais. Nossas crianças viveram um estresse traumático nesses 2 últimos anos. E as experiências traumáticas geram em nós um estresse. E esse estresse pode, porque cada cérebro vai interpretar de uma forma, pode desencadear o transtorno de ansiedade. E o que são experiências traumáticas? São experiências de impacto grave e duradouro na vida das nossas pessoas. Então, quando uma pessoa é exposta a um evento traumático, como vivenciar, testemunhar ou se defrontar com a morte efetiva, ou com uma ameaça de morte, uma lesão grave, uma ameaça à sua integridade física, a integridade física dela mesma ou de outras pessoas, ela desenvolve no hipotálamo, no tálamo e na amígdala cerebral um intenso medo, impotência ou pavor. E esse evento passa a ser revivido, que é um vídeo que a Mara colocou no início do congresso. Quando aquele vídeo do início do congresso, ele foi muito claro, ele falou de uma forma neurocientífica e muito clara, de uma forma maravilhosa, né? Depois eu até vou procurar esse vídeo, porque o que acontece? A gente vive uma coisa boa, várias coisas boas, por isso a dica de fazer o caderno de gratidão, e a gente não revive aquele momento bom. Mas basta um momento ruim que o nosso cérebro ele vai ficar bombardeando. Quem aí já teve uma discussão e não disse tudo o que queria para a pessoa, depois, na hora de dormir, ficou lá, com a coisa na cabeça, né? Porque esse evento ruim, ele vai passar a ser revivido periodicamente pelo cérebro. Então, as recordações angustiantes, ver alguém morrer, palavras malditas que a gente ouve, malditas tudo junto, de maldizer mesmo, né? Elas vão incluir no nosso cérebro pensamentos, ela vai tomar forma, ela vai se desenvolver em nós com flashback e vai criar alucinações. E essas alucinações não são verdade verdadeira. Por quê? Porque desenvolvem angústia, né? Cria uma reatividade fisiológica, pesadelo, não consigo dormir, né? Vivência nos sonhos, de novo, de condições que vão lembrar aquele evento traumático que a gente viveu. E a ansiedade infantil, o que é? Ela atinge cerca de 10% das crianças, é a segunda patologia psiquiátrica mais comum na infância, só perde para o TDAH, e cerca de metade dessas crianças com ansiedade, na vida adulta, vão desenvolver quadros depressivos. Então, durante a infância e a adolescência, eles desenvolvem um transtorno de ansiedade. Devido a quê? Separação dos pais, formas que são tratados, experiências malditas, fobia, medo exacerbado de lagartixa, de escuro, de avião, de elevador, de escada rolante, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico e até mesmo fobia social. E a criança também pode ser diagnosticada com comorbidade e apresentar mais de um desses transtornos. E a ansiedade infantil é uma realidade. A gente não pode mais fechar os olhos para ela, né? E além de atrapalhar o desenvolvimento da criança, ela também atrapalha o dia a dia, porque ela tem faltas escolares, ela tem dificuldade de brincar com as outras crianças, insônia, perda de apetite ou muito apetite, né? Situações que nós estamos vivendo. Como que a gente percebe quais são os sinais que a criança dá para a gente
que está desenvolvendo transtorno de ansiedade. Ela tem uma preocupação excessiva com ela e com os pais. Não fica longe dos pais. Não aceita dormir longe dos pais e nem fora de casa. Ela se recusa a comer ou começa a iniciar uma compulsão alimentar por algumas coisas, né? Chips, bolacha, vai lá na geladeira toda hora. Relata sintomas físicos quando se separa do pai ou da mãe, como falta de ar, tontura, ânsia de vômito. Ela começa a desenvolver alguns transtornos obsessivos compulsivos, como passar álcool nas mãos com muita frequência, checar a presença dos pais várias vezes. Mãe, você está aí? Professora, você está aí? Ah, eu não gosto quando troca de aula, quando vem a professora de educação física, a criança passa mal. É a busca do perfeccionismo, adoece. Então, como que a gente pode evitar isso? A gente precisa ter um olhar sábio e clínico para as crianças. Então, comece a ensinar os seus filhos e os seus alunos, desde o primeiro setênio, ou seja, de 0 a 7 anos, a dar nome àquilo que eles estão sentindo. Eu estou nervoso. O que você está sentindo? Qual é a parte do seu organismo? Eu estou sentindo um vazio no estômago, né? E como que é o nome de quando você sente um vazio no estômago? Ah, é medo. Então, vamos dar, a gente vai ver daqui a pouco uns exercícios para isso, né? Elogie a criança, reconheça as pequenas vitórias. Vestiu o sapato sozinho? Comemore. Fez um desenho? Comemore. Montou um quebra-cabeça? Comemore. Tenha uma rotina que tenha flexibilidade. Então, algumas coisas são estanques, horário de começar a aula, horário de terminar, mas a criança tem que vivenciar mudanças, porque a vida, gente, ela não está numa caixinha. Então, é importante que perceber que se não almoçou naquele horário, está tudo bem, e ele não precisa ficar frustrado. Que tem dias que são diferentes uns dos outros. Eu estou falando aqui de crianças normais, não entrarei no aspecto da TEA hoje. As crianças, elas precisam aprender a lidar com essa rotina estanque e flexível, estanque e flexível. Meninos e meninas hoje, isso é consenso entre pais, médicos, psicólogos, de que eles já nascem mais acelerados e com menos paciência. Então, as crianças que estão hoje nas nossas carteiras escolares não podem ser comparados conosco, né? Elas são crianças diferentes do que nós fomos. Elas já chegam ao mundo hiperconectadas, em ambientes tecnológicos, elas são nativas digitais. Então, sugestões: menos tempo em eletrônicos, mais natureza. Cuidado com cobranças excessivas, tanto em sala de aula, quanto na vida da tua casa, né? Conte histórias, faça um mergulho nas letras. Ouça músicas, cante, dance, se mexa. Conheça a meditação científica chamada de mindfulness. Eu tinha programado hoje fazer uma meditação científica com vocês, não vai dar tempo. Venha fazer a pós de neurociência. Venha conhecer a atenção plena. Existe uma técnica científica para a gente equilibrar o nosso cérebro trino, que é usada nas escolas da Europa todinha, escolas da Finlândia, mindfulness. Aprenda o ritmo da sua respiração e controle, né, esse ritmo. Quais exercícios, Leila, eu posso fazer na minha sala de aula agora? Porque eu quero saber como lidar agora. Então, nós vamos fazer uns exercícios bastante simples, porém muito eficazes. A gente vai ensinar às crianças o sopro mágico. A gente vai dizer assim para ela: você sabia que a gente pode diminuir os nossos medos, as coisas que estão, às vezes, atormentando a gente com um sopro especial? Você quer saber como é que faz esse sopro? O sopro é bem simples. Você respira fundo, puxando o ar pelo nariz. Enche, 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 como se você estivesse enchendo um balão ou vai soprar muitas velas de aniversário. Enche, enche, enche. E aí sopra.
e manda embora tudo aquilo que você não quer. O sopro mágico tem um poder infinito. A gente está controlando a respiração, a gente está controlando a oxigenação da criança, o batimento cardíaco, e a gente pode desenvolver isso várias vezes durante a aula. A gente também tem a capacidade de mandar no nosso cérebro. Então, vamos tomar posse do controle remoto do nosso cérebro e criar escudos. Qual escudo? O escudo de pensamento. Uma coisa que a gente vai ficando bem é quando a gente cria pensamentos felizes. Todo mundo aqui já viveu um momento feliz. Lembra dele? Como você se sentiu? Como você estava na tua posição corporal? Quando um medo chegar, sabe do que o medo tem medo? Você sabia que o medo tem medo? O medo fica covarde quando a gente pensa em coisa boa. Então, quando a gente chegar num determinado momento que eu tiver medo, vai com medo mesmo, mas agora com seu escudo. Qual que é o seu escudo? Meu pensamento. Nós vamos pensar em coisas que a gente gosta de fazer, nos carinhos que você recebe, nas vezes que você foi corajoso, nas vezes que você se sentiu muito bem. Compreenda que nós vivemos num mundo de complexidades. Cuidado para que cada um de nós aqui dentro não privilegie, de certa forma, o cognitivo. O nosso cérebro, ele se manifesta através de sentimentos. Mara, posso ficar mais 5 minutinhos? Vocês topam, gente, ficar mais 5 minutinhos? Coloca aí no chat para mim. Bem rapidinho. Quero mostrar algumas coisas importantes para vocês. O nosso cérebro, ele é neuroplástico. Então, você pode estar com crises de ansiedade neste momento. Você pode estar mal neste momento. Mas existe uma coisa que libera você da sua armadilha cerebral. Porque a ansiedade, ela cria, de certa forma, uma armadilha. Eu imagino a representação do desenho da ansiedade como se fosse uma pessoa que vai se prendendo nela mesma, sabe? Ela se prende, ela vai se enrolando nela mesma. Eu também já estive lá. E eu acredito que muitos de vocês estão assim. Mas a gente tem a capacidade de pegar um controle remoto da nossa vida, porque o nosso cérebro, ele é neuroplástico. Cada nova aprendizagem provoca uma atividade cerebral, uma troca de estímulos de neurônios e novas sinapses. Talvez a sua cura de receber o controle remoto das suas mãos esteja acontecendo agora, neste congresso, neste momento, para compreender que você pode trabalhar toda a capacidade de uma criança e de você mesmo. Mas para a gente trabalhar esse desenvolvimento de crianças que estão com dificuldade de aprendizagem, não basta continuar com a escola tradicional. A gente vai ter que desenvolver habilidades socioemocionais, porque a gente sabe hoje na neurociência que a aprendizagem é emoção, que a aprendizagem desenvolve a nossa emoção. Então, nós temos a ONU que destacou 10 habilidades que a gente precisa desenvolver. E eu vou elencar essas 10 habilidades de uma forma muito pragmática e rápida, na provocação que você venha conhecer a neuropedagogia, a neurociência, que quando eu fiz neurociência e neuropedagogia, foi como se eu tivesse trocado o óculos da minha vida. Eu aprendi a ver o meu próprio cérebro. Então, habilidades, flexibilidade cognitiva, cuidado com seu perfeccionismo, cuidado com as suas crenças limitantes. É preciso ter a mente aberta, a capacidade de ampliar o pensamento e estar apto a aprender coisas novas. Sair da zona de conforto. A zona de conforto é um lugar perigoso. Ele é quentinho. Da zona de conforto, as pessoas se vitimizam.
As pessoas culpabilizam as outras. Capacidade de negociação, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Por que as coisas têm que ser do jeito que você quer? Orientação para servir, cooperação, ajuda mútua. Capacidade de ler e interpretar as informações corretamente. Gente, cuidado com as suas verdades, ou melhor, com suas falsas verdades. Desenvolva inteligência emocional, capacidade de gerenciar suas próprias emoções. Cada pessoa que passa por nós tem que ser melhor do que chegou. Gestão de vidas. Trabalhar em equipe. Acabou a era da competição. Nós estamos na era da cooperação. Coopere, onde você estiver. Na sua família, na sua igreja, na sua escola, onde você estiver. Criatividade. Cuidado para não deixar a sua criatividade morrer. Pensamento crítico. Resolução de problemas complexos. Emoção gera aprendizagem. Nossas escolas têm um papel fundamental no desenvolvimento da vida das crianças. O ambiente que nós criamos vai gerar para elas, muitas vezes, a capacidade dessa criança atuar no mundo na vida adulta. Essas competências da ONU são exatamente a capacidade de desenvolvimento que nós temos na BNCC. São as 10 competências gerais da BNCC. Quando a gente fala da BNCC, nós estamos falando de um momento único que a gente teve. Um momento de vivência de isolamento social, de afastamento, portanto, a capacidade de entender que as crianças estão com dificuldade de aprendizagem devido à ansiedade. Isso implica que nós, cada um de nós aqui, a Maria José, a Jéssica, a Érica, precisam ter um olhar diferenciado para cada criança que ali está. Isso requer autoconsciência. Quem eu sou? Quais são as minhas forças? Quais são as minhas limitações? Autogestão do nosso estresse. O mundo vai me oferecer veneno. Veneno só funciona se você beber. Não beba. Consciência de quem eu sou, num exercício de empatia, colocar-se no lugar do outro. E se fosse você a criança que estivesse sentada na sua cadeira escolar? Habilidade de relacionamento, tomada de decisão responsável. Para finalizar, eu gostaria de contar uma história e ler um poema. Vocês estão com material, o material está lá para vocês, disponível. A Mara, ela tem essa disponibilidade de levar conhecimento em todos os lugares e para todos aqueles que queiram. Eu gostaria de deixar uma sugestão. Tenha um diário de gratidão para praticar técnicas de regulação emocional. Crie na sua sala um diálogo de gratidão. Pratique mindfulness para desenvolver a sua inteligência emocional. E, é claro, venha estudar na Rema. Preste atenção neste poema. Quando me amei de verdade, compreendi que em qualquer circunstância eu estava no lugar certo, na hora certa, no momento preciso. E então eu pude relaxar. Hoje sei que isso tem um nome, autoestima. Quando me amei de verdade, pude perceber que minha angústia e meu sofrimento emocional não são senão sinais de que estou indo contra minhas próprias verdades. Hoje sei que o nome disso é autenticidade. Quando me amei de verdade, parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento. Hoje chamo isso de amadurecimento. Quando me amei de verdade, comecei a perceber por que é ofensivo tentar forçar alguma situação ou alguém apenas para realizar aquilo que desejo, mesmo sabendo que não é o momento ou a pessoa, talvez eu mesmo. Não estou preparada. Hoje sei que o nome disso é respeito. Quando me amei de verdade, comecei a me livrar de tudo que não fosse saudável, pessoas e situações. Toda e qualquer coisa que me pusesse para baixo. De início, minha razão chamou essa atitude de egoísmo
e hoje sei que se chama amor próprio. Quando me amei de verdade, deixei de me preocupar por não ter tempo livre e desisti de fazer grandes planos. Abandonei os mega projetos de futuro. Hoje faço o que acho certo, o que gosto, quando quero e no meu próprio ritmo. Isso se chama simplicidade. Quando me amei de verdade, desisti de querer sempre ter a razão e com isso errei muito menos vezes. E descobri a humildade. Quando me amei de verdade, desisti de ficar revivendo o passado e de me preocupar com o futuro. Agora me mantenho no presente, que é onde a vida acontece. Hoje vivo um dia de cada vez, isso é plenitude. Quando me amei de verdade, compreendi que minha mente pode me atormentar e me decepcionar. Mas quando eu a coloco a serviço do meu coração, é uma valiosa aliada. E isso é saber viver. Não devemos ter medo de nos questionarmos. Até os planetas se chocam e do caos nascem as estrelas. Um beijo no coração de cada um de vocês. Mara, gratidão imensa pelo convite, por permitir que eu esteja aqui compartilhando conhecimentos, levando esse conhecimento pelo Brasil inteiro. É uma honra estar aqui. Venham conhecer o Grupo Rema, venham trocar o óculos da sua vida, neurociência, ela vai transformar vocês. Um beijo no coração. Evento lindo, Mara, lindo. Lindo, né? Lindo. Pro, lindo. que lindo, Estou que saindo lindo. com o coração quentinho daqui. Gratidão. Obrigada, tá, Pro? Gratidão. Lindo, lindo. Todo conhecimento. Fiquei aqui pensando, meu Deus, né? Eu estou lendo um livro sobre foco agora e o autor fala muito sobre isso, sobre essa questão da tecnologia, da ansiedade, das telas, né? E eu lendo aquilo, eu falei, meu Deus, onde é que nós vamos parar com tudo isso, né? Porque essa nova geração que está vindo por aí é preocupante, né, professora? Muito preocupante, né? Por isso a Mas gente precisa estudar muito, né, Mara? Porque para poder conhecimento é ajudar. poder. Eu tenho sentido muitos professores perdidos, mas em coisas básicas, né? Que a neurociência e a psicopedagogia, de certa forma, instrumentalizam o professor para lidar. E como você disse no início, nós somos pedagogas, né? E a pedagogia não nos preparou para a realidade que nós estamos encontrando. Está muito Então, longe, né, professora? ainda está. Então, cada um de vocês que está aqui, mergulhe no conhecimento. Conhecimento é poder, o conhecimento liberta, e ele vai fazer com que a gente enxergue de forma mais clara, sem o viés deturpado, né? O viés da ciência. Ele existe, sem senso comum, sem aquelas conversas de sala de professores, sabe? Que só vai diminuindo o aluno, maldizendo algumas coisas. Uma conversa científica existe, é possível e nós podemos. A gente pode transformar vidas com a ciência. Obrigada, tá, Pro, pelas suas contribuições. Beijo. Tchau. Gente, é uma aula que, ao mesmo tempo que ela é maravilhosa, ela nos deixa muito incomodada, né? Ela mexe com a gente, né? E eu falo que isso que é o que o verdadeiro conhecimento faz, né? Ele mexe dentro da gente e a gente sai pensativo, a gente sai indagando muitas coisas, muitas verdades, né? A gente é cheio de colocar verdades e muitas vezes acreditar nelas, né? E uma aula como essa nos deixa muito pensativo. E isso é muito gostoso, né? Porque quando a gente começa a pensar, a gente começa a trazer à existência as nossas próprias conclusões e passa a não viver mais as conclusões das outras pessoas. E isso é muito bom, né? Isso é a verdadeira aprendizagem. Quando você domina algo que te transforma e que você passa a ser dono daquele conhecimento. Isso é muito bom, isso é muito bom, né? Isso é crescimento, né? E que bom que vocês ficaram aqui até agora, porque com certeza vocês cresceram depois dessa última palestra, né? Eu acredito, eu cresci muito. Todas as vezes que eu ouço a professora Leila, eu cresço muito, né? E juntos, né, nós vamos crescendo nessa comunidade tão linda que tem se formado, que é o Grupo Rema Educação, uma comunidade de pessoas que querem evoluir, uma comunidade de pessoas que não querem ficar na zona de conforto, porque ficar até agora aqui, né?
uma comunidade de pessoas que realmente têm se interessado em se transformar para poder transformar vidas, porque não tem como a gente transformar vidas se a gente primeiro não passar por um processo de transformação, se nós não formos transformados. Então, parabéns, gratidão, falo eu para vocês por estarem conectados com a gente até aqui, né? É gratidão de mão dupla, né? Vocês agradecem a mim e eu agradeço a vocês.